Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai tentar entender como o cérebro, bom, como ele se conecta, né, com aquela precisão toda. É um processo, sim, impressionante. Vamos usar como guia um capítulo bem denso que detalha essa jornada. Pensa só na via visual, da retina para o NGL, depois para o córtex. Como é que essa fiação acontece certinho entre, sei lá, 85 bilhões de neurônios? A nossa missão aqui é desvendar esses passos-chave, desde o nascimento do neurônio até a formação e o refinamento das conexões. Vamos lá. Exato. É uma coreografia incrível mesmo. Parte ditada pela genética, claro. Mas também muito moldada pela experiência sensorial, né? Especialmente ali na infância. Vamos focar então nesses dois grandes processos: a gênese dos neurônios, o nascimento deles, e depois a gênese das conexões, como elas se formam. Ótimo, então, começando pelo começo mesmo. Como nascem os neurônios? O material fala de proliferação, migração e diferenciação. Durante a gestação, parece que tem um balé celular, ali na zona ventricular, as células progenitoras, as glia radiais, elas se dividem num ritmo, nossa, alucinante. Chega a 250 mil neurônios novos por minuto. É isso mesmo. É isso mesmo, 250 mil por minuto. É um número absurdo, né? E o curioso é como o córtex é montado, como você disse. De dentro para fora, camada V6 primeiro, depois a 5, a 4 e assim por diante. E como cada célula sabe o que ela tem que ser, o destino dela. Aí entra a parte fascinante da genética e da divisão celular. Pequenas diferenças na expressão dos genes, sabe? Reguladas por fatores que são distribuídos de forma desigual quando a célula se divide. Isso decide se a célula filha vai migrar, ir para o seu lugar, ou se vai continuar se dividindo ali. E olha que interessante, nem todo neurônio nasce no mesmo lugar. Por exemplo, os neurônios principais, os piramidais, nascem numa parte do telencéfalo. Já os interneurônios inibitórios vêm de outra região e migram depois. Que complexo! E essa produção para quando a gente nasce? Então, por muito tempo se achou que sim, mas hoje a gente sabe que não para totalmente. Existe neurogênese em adultos, sim, principalmente no hipocampo. E isso foi confirmado de um jeito muito curioso, usando datação por carbono 14, aproveitando resquícios dos testes de bombas nucleares lá da Guerra Fria. Guerra Fria ajudando a neurociência. Quem diria, né? Incrível. Ok, então o neurônio nasceu, migrou para o bairro certo, e agora? Como ele acha o endereço exato para se conectar? O capítulo fala do cone de crescimento, a pontinha do axônio que vai explorando, parece um detetive. É tipo um explorador mesmo, com uns dedos que ele usa para sentir o ambiente, os filopódios, e ele se guia por sinais químicos. É como se fosse um GPS molecular. Tem moléculas, tipo a netrina, que funcionam como um venha pra cá, sabe? São quimioatratores. E outras, tipo as LIT, que falam não venha por aqui, são quimiorrepelentes. Ah, então é uma combinação de sinais de siga e não siga. Exatamente. E também tem o próprio ambiente, a matriz extracelular, que pode ser mais ou menos permissiva para o crescimento. E tem a fasciculação. Axônios que vão para o mesmo lugar meio que viajam juntos, em feixes. A hipótese da quimioafinidade, do Sperry, sugere que existe uma correspondência química, tipo chave e fechadura mesmo, entre o axônio e o alvo. É isso que garante a precisão, por exemplo, para formar aqueles mapas certinhos da retina no cérebro. Entendi. É uma combinação de seguir as placas químicas e talvez sentir o cheiro do lugar certo. Fascinante. Mas formar a conexão não é o fim da história, né? O capítulo fala de uma coisa que parece estranha: eliminação em massa. É isso mesmo. E aqui está uma das coisas mais contraintuitivas e importantes do desenvolvimento cerebral. Para ter um cérebro eficiente, o sistema primeiro produz em excesso e depois poda. Populações inteiras de neurônios que não conseguem se conectar direito ou não recebem os tais fatores tróficos, que são como sinais de sobrevivência. Eles morrem. É a apoptose,
a morte celular programada. Morte programada, nossa! E não só são os neurônios, né? As sinapses também. Exatamente. Além da morte celular, tem uma perda massiva de sinapses, conexões, especialmente na infância e na adolescência. No córtex visual de macacos, a estimativa é de 5.000 sinapses eliminadas por segundo. 5.000 por segundo? É quase assustador pensar nisso. Então, essa faxina toda, essa eliminação, ela é boa, na verdade? Qual é a lógica? A lógica é a otimização pela experiência, pela atividade neural. As conexões que são usadas, que são ativas e funcionam de forma coordenada, essas são fortalecidas, estabilizadas. É o famoso princípio de Hebb. Neurônios que disparam juntos se conectam, ficam mais fortes juntos. E as conexões que são fracas, inativas ou que disparam fora de sincronia, essas são eliminadas. Ah, então a própria atividade do cérebro vai escolhendo quais conexões manter? Perfeito. A atividade esculpe o circuito final. Um exemplo clássico é a segregação das informações que vêm de cada olho lá no NGL. No começo elas se misturam um pouco, mas aí, guiadas por ondas de atividade que vêm da retina antes mesmo do nascimento, elas se separam em camadas bem definidas. É a atividade refinando a fiação. E isso é super importante durante os chamados períodos críticos, fases em que a experiência sensorial tem um poder enorme de moldar o cérebro. Entendi. Uau! Então, resumindo, o cérebro se constrói numa jornada super dinâmica. Primeiro, gerar as peças, os neurônios. Depois, guiá-los com pistas químicas para os lugares certos. Aí, fazer conexões iniciais, talvez até demais. E, por fim, usar a própria atividade cerebral e a experiência para refinar tudo, eliminando o excesso, o que não é eficiente. É uma construção que envolve muita demolição estratégica. Exatamente. Uma escultura moldada pela função, pela experiência. E isso, claro, nos leva a pensar, né? Se a atividade e a experiência são tão cruciais assim para esculpir nossos circuitos, principalmente no começo da vida, como a gente pode usar esse conhecimento? Não só para pensar em recuperação de lesões, que a gente sabe que é difícil no sistema nervoso central adulto, mas talvez mais importante ainda, como criar os melhores ambientes possíveis para o aprendizado, para o desenvolvimento, desde os primeiros anos. Como a gente pode otimizar essa escultura cerebral pela experiência? Fica aí a questão, né? Para a gente continuar explorando.